Uma questão aí de proporção inversa da primeira série do ensino médio que caiu no provão. Fala o seguinte: no plano cartesiano está representado o gráfico de uma função de proporcionalidade inversa. Tá? F de x igual a k sobre x, com x e k pertencente aos reais. Então isso daqui é a definição de uma proporcionalidade inversa, tá? Onde a f de x vai ser descoberta sobre uma constante dividido pelo x. Então vamos escrever isso daqui aqui, né? F de x é igual a constante sobre x. Essa f de x é a mesma coisa que y, tá? Vai ser o valor que eu vou descobrir na função colocando um x aqui. Se eu for passar o x multiplicando, eu vou ter que essa constante, então, é igual ao f de x vezes o x, tá? Então, qualquer proporção inversa, eu vou descobrir a constante dela multiplicando o x pelo f de x, tá bom? Ou o x pelo y, né? Aí aqui tem a função e ele vai dizer o seguinte embaixo. Considerando m igual a 4,16, então o m é um ponto em que o x é 4 e o y, que é f de x, é 16, e n, que é outro ponto onde x e y são desconhecidos, são dois pontos pertencentes ao gráfico dessa função. Qual das coordenadas a seguir pode ser o ponto n? Tá? Então vamos lá. Se eu sei que a constante k é a multiplicação dos dois fatores aqui, então eu vou multiplicar 4 vezes 16 para achar quanto vale a constante k. E como ela é constante, ela vai ser igual para qualquer ponto dessa função. Tá? Então, 4 vezes 16. 4 vezes 16 dá 64. Então, eu sei que qualquer ponto dessa função, se eu multiplicar o x e o y, tem que dar 64, tá? Porque aqui é uma constante. Tá? Se a proporção é inversa também, eu sei que se o x aumentar, o y vai diminuir. E se o x diminuir, o y vai aumentar e assim por diante, porque elas são inversas. Tá? Então, em qual desses aqui que o x aumenta e o y diminui? Essa daqui o x aumentou e o y diminuiu. Essa daqui o x aumentou e o y diminuiu. Essa daqui o x aumentou e o y diminuiu. Essa daqui o y diminuiu e o x diminuiu e o y aumentou. Essa daqui o x aumentou e o y diminuiu também. Então todas elas até são de proporção inversa, tá? Só que a gente tem que ver qual delas que se eu realmente multiplicar, eu vou ter 64, que é a constante que eu achei antes, tá? E logo de cara vai ser a letra A, porque a constante nesse caso vai ser 8 vezes 8 vai dar 64. Então deu a mesma constante que dava no ponto M, que era 4 vezes 16. 8 vezes 8 também dá 64. Outra forma de analisar isso daqui, tá? O x, que era 4, dobrou para 8. O y, que era 16, diminuiu pela metade. Então, na proporção inversa, sim, uma vai aumentar e a outra vai diminuir. Só que o fator de aumento e de diminuição tem que ser o mesmo. Então, se uma aumentou por 2, outra vai diminuir por 2. Então, a uma eu multipliquei por 2, a outra eu dividi por 2. Então, é a alternativa A. As demais, se eu multiplicar um pelo outro aqui, não vai dar 64. Essa daqui vai dar 128, né? Essa daqui vai dar 60. Essa daqui vai dar 128 também. Essa daqui vai dar 66, eu multiplicando o x pelo y, né? Então, nenhuma delas dá a constante igual a 64, portanto, a alternativa A.